Amados irmãos, paz e graça. Sejam bem-vindos à edição número 153 do nosso Master Coach em prol da administração da palavra, que tem como tema, no dia 2, perda e devolução da Arca da Aliança. Estudo este que nós vamos realizar na base das Escrituras Sagradas. Livro de 1 de Samuel, do capítulo 4, verso 1, até o capítulo 7, versículo número 17. Este programa de Master Coach é uma atuação movida e inspirada sob a direção do Espírito Santo, que é aquele que lidera a ação missionária de condução da igreja até a consumação da sua missão, que é de pregar a salvação, enquanto uma missão geral, e que é de conduzir cada cristão a poder ter o seu chamado individual específico, que é de servir ao Senhor de uma forma particular, enquanto todos forem membros do corpo de Cristo. Através desta sessão, nós pretendemos contribuir para a edificação mútua da igreja, como resultado do momento prévio que, em separado, procedemos a um estudo vertical, teológico, para poder compreender não somente a letra, mas, sobretudo, o espírito que reveste essa mesma letra. Convencidos de agir em público, através desta assembleia, procedemos à transferência da palavra, ajuntando-se ao Espírito, para poder convencer a cada um a obedecer à palavra de Deus, de forma que nessa atuação, como aqueles que são membros desta via, possam então assim confessar e testemunhar a Cristo, pois a palavra do Senhor que nos é dirigida diz que aquele que não tiver vergonha de confessar o meu nome, eu não irei envergonhar-me de testemunhá-lo diante do Pai. Este programa tem em vista a materialização de 4 principais desideratos. O primeiro é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade. Ciente que existe um só Deus, em substância, glória e poder, que atua em 3 naturezas, segundo respectivas pessoas. O segundo objetivo é o de estimular a prática da meditação contínua às Escrituras Sagradas, como uma forma de encontrarmos a nossa vida refletida nas Escrituras Sagradas, pois é através das Escrituras Sagradas que nós encontramos o alimento, a seiva que aviva o nosso espírito, para que nós possamos andar em espírito e assim possamos ser homens cheios do Espírito Santo, de forma a que o Espírito possa nos identificar como sendo filhos de Deus. O segundo objetivo é o de estimular a prática da oração contínua. Orar e vigiar, obedecendo desta forma a instrução do mestre da oração, que nada fazia sem antes consultar a vontade do seu Pai, para que depois, após conhecer a vontade do Pai, possamos nos fazer as nossas missões, por um lado, como atalaias do Senhor, que vão para fiscalizar, supervisionar, instruir, exortar, edificar de forma assertiva, e tudo quanto nós tenhamos percepcionado, possamos regressar ao Senhor, erguer os nossos altares e podermos colocar no trono da graça aquilo que representa os resultados da nossa seara. O quarto e último objetivo é o de contribuir para a unificação da igreja, como uma igreja una, santa, católica e apostólica. Através do cânon bíblico, a igreja adota a bibliocentridade, a cristocentridade, para que o Espírito Santo possa aqui agir através da igreja, como sendo aquele que lidera a ação missionária de condução da igreja, para poder se separar como a noiva de Cristo, que aguarda o regresso do noivo para a celebração das bodas do Cordeiro. Quero assim dar as boas-vindas para esta aula de hoje, número 153, que tem como tema a perda e a devolução da arca. Esse estudo que nós vamos
realizar nas Escrituras Sagradas, livro de 1 de Samuel, capítulos 4, 5, 6 e 7. Para efeitos de compreensão e de pedagogia, nós vamos subdividir esse estudo, que vai comportar 3 capítulos, em 6 partes. A primeira parte é quando nós vemos que os inimigos de Deus, ou o inimigo de Deus, através dos inimigos do povo de Deus, vencem o povo de Deus, vencendo assim, ou provocando ou fazendo aquilo o qual Satanás se predispõe a fazer, que é a de impedir com que o plano de Deus possa se materializar. Então vamos perceber qual foi o motivo que fez com que os israelitas perdessem, tombassem diante dos incircuncisos filisteus. A segunda parte é quando os israelitas, sem antes se arrependerem, sem antes buscarem consultar ao Senhor para saber por que eles haviam perdido, movidos pela carne, eles foram buscar a arca, convencidos que com a arca no meio deles, Deus também estaria no meio deles, e eles assim poderiam vencer os filisteus. Mas desta vez foi pior do que a primeira vez. Se da primeira vez perderam ou morreram 4.000 homens, nesta segunda vez morreram 30.000 homens, e como se não bastasse, também eles perderam a arca da aliança. A terceira parte é quando os inimigos de Israel, por causa desta vitória na segunda guerra, eles capturaram ou levaram a arca como despojos seus e levaram a arca, introduziram no templo onde eles adoravam o seu deus Dagon, onde adoravam aquilo que nós chamamos de um terafim, um deus doméstico, que é neste caso Dagon. E introduzido a arca lá no templo de adoração a Dagon, então nós vimos lá Deus começa a agir como fazendo com que a estátua de Dagon se prostrasse diante de Deus. Os filisteus, ao verem isso, eles perceberam que deveria se retirar a arca do templo. Mas porque um castigo não vem isolado, a mão dura do Senhor fez com que os filisteus sofressem pesados castigos em forma de hemorroides, em forma de tumores, em forma de praga de ratos. E a arca foi circulando de cidade em cidade. Primeiro foi ferir os cidadãos da primeira cidade chamada Asdod, depois esses mandam a arca para a segunda cidade chamada Gad, e esses mandam a arca para a terceira cidade chamada Ecrom, e nessas 3 cidades eram só tumores, hemorroides e praga de ratas e mortes de pessoas. Algo não ia aos príncipes dos filisteus, que por sua vez convocaram os seus sacerdotes e adivinhos, e esses então aconselharam os filisteus que eles deveriam devolver a arca para os israelitas. Então nós vemos que eles sugerem ou aconselham não só enviarem a arca, mas enviar a arca acompanhada de presentes como forma de expressarem a sua reparação, como forma de pedirem a expiação por este pecado. A arca então chega até a terra de Israel, fica primeiro em Bet-Shemesh, que é o campo de Josué. Depois, tendo ficado lá, também acabou, por falta de cuidado dos israelitas, feriu 70 homens. Depois eles enviaram para uma segunda cidade chamada Kiriat, e lá a arca permaneceu durante o período de 20 anos, até que depois Davi tirasse a arca de Kiriat e levasse até Jerusalém. Como corolário disso, então,
Por fim, Samuel exorta o povo ao arrependimento, pois esta era a raiz dos problemas. E o povo, aceitando este avivamento, este despertamento espiritual, o povo então se fez aquela campanha de avivamento, de despertamento espiritual, demonstrando o seu arrependimento para com Deus, até que Deus agora intervém e através de trovões o Senhor confunde os filisteus e os filisteus acabam por ser derrotados nesta última expedição. Então nosso estudo vai ser à volta disto. É um sermão expositivo em que nós vamos percorrer todo este enredo e fundamentado com passagens bíblicas, bases bíblicas, na base das Escrituras Sagradas, do Antigo até ao Novo Testamento. Antes de darmos assim enfoque à edição de hoje, vamos recordar o que é que nós estudamos na edição anterior, número 152, que teve como tema nascimento e juventude de Samuel, profeta e sacerdote. Através deste estudo anterior, nós vimos em que circunstâncias é que nasce Samuel. Samuel é filho de uma mulher que antes era estéril, chamada Ana. Ana era esposa de um homem chamado Elcana. Este homem anualmente subia até o templo em Siló para participar na festa dos tabernáculos e levava a sua família junto, a sua esposa Ana, juntamente com a sua esposa Penina e seus respectivos filhos, e chegados lá oferecia sacrifício, holocausto, na proporção de cada uma. A porção da Penina, Elcana duplicava no sacrifício que dava na porção a Ana, pois Elcana amava mais a Ana que Penina. Disto começa a resultar uma contenda, uma disputa, uma rivalidade entre Penina e Ana. E Penina então começa a humilhar a Ana, dizendo que a Ana era estéril, não tinha filhos e, consequentemente, o seu esposo Elcana não amava a ela tanto quanto dizia. Isso fez com que Ana ficasse triste, chorasse e, amargurada, perdesse apetite. Elcana, percebendo disso, pergunta a Ana: por que choras? Não valerá o meu amor tão grande e profundo por ti mais do que 10 filhos? Mas essas palavras não foram suficientes para preencher o vazio que estava em Ana. Ana, então, revoltada com esta situação, Ana separa-se e vai até o templo e ela começa então a fazer um voto com Deus como alguém que encontrava com o seu espírito atribulado. Ana então começa a orar, a interceder ao Senhor. Ela diz ao Senhor: Senhor, se eu hoje sou estéril, dê-me um filho para que esse filho eu possa consagrar para servir a sua casa todos os dias da sua vida e que a navalha não passe pela sua cabeça. O sacerdote Eli, que estava a presenciar isso, ao ver Ana a mover os seus lábios, não percebendo o que Ana lhe fazia, associando a isso com o período de celebração da festa dos tabernáculos, o sacerdote Eli então sugere a que Ana fosse a casa, descansasse e, após estar consciente, pudesse voltar, porque para o sacerdote Eli, a Ana estava tomada pelo vinho. Esse ato que denota que o sacerdote Eli já apresentava uma certa falta de discernimento espiritual para poder olhar e perceber, ou discernir, melhor dizendo, as coisas espirituais. Depois Ana justifica-se dizendo que ela ali encontrava-se
a fazer um voto com o Senhor, porque a sua alma estava atribulada. O sacerdote Eli então diz para que ela fosse em paz e que o Senhor atendesse o seu pedido. Após um tempo, Ana concebe um filho que atribui a esse filho o nome de Samuel, que significa nome de Deus. E depois de Samuel desmamar, Ana, cumprindo o seu voto, vai levar e vai deixar Samuel junto ao templo, sob os cuidados do sacerdote Eli, que passou a ser o guia espiritual e o líder espiritual que preparou a Samuel para que Samuel crescesse como um servo que iria servir na casa do Senhor. Samuel cresce em glória. Anualmente os seus pais iam visitá-lo, levavam uma nova túnica e Samuel era alguém que crescia em estatura, crescia em formosura, crescia em glória, de forma que o povo também começava a se perceber que Samuel estava a ser o esplendor da glória de Deus. Nessa época, Deus já não mais falava com frequência para o seu povo. Por quê? Por causa da corrupção espiritual movida pelos filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finés, que servindo no templo de Siló como sacerdotes, esses tocavam em coisas sagradas. Consequentemente, o Senhor começa já agora a querer falar diretamente, pessoalmente com Samuel, sem intermediários. Está Samuel a descansar e Deus chama Samuel a primeira vez. Samuel, ouvindo a voz de ser chamado, vai ter ao seu mestre Eli e ele diz: Samuel, eu não te chamei, volta e dorme. A segunda, até que a terceira vez, Eli apercebe-se que Samuel estava a ser chamado por Deus e Eli então aconselha Samuel dizendo: filho, quando ouvires alguém chamar-te, saiba que é o Deus que está a chamar-te. Responda da seguinte forma: fale, Senhor, ou melhor, eis-me aqui, fale-me, Senhor, que o teu servo escuta. Samuel então agora, com esta instrução, responde ao Senhor e o Senhor começa então a falar para Samuel aquilo que eram os planos que o Senhor tinha de promover uma reforma no templo, no altar, no sacerdócio e no culto. Dia seguinte, ele chama Samuel e diz: Samuel, diz-me o que o Senhor te falou. Fala somente a verdade, para que então não sejas amaldiçoado. E Samuel então conta a Eli tudo quanto o Senhor havia o contado. Eli, então, ao receber essa mesma palavra, diz: que se faça aquilo que seja da vontade do Senhor. Por quê? Porque não era a primeira vez que o sacerdote Eli tinha conhecimento daquilo que era o proceder dos seus filhos que profanavam o templo. Eli havia primeiro tomado conhecimento disso por intermédio de outras pessoas, mas Eli somente chamava os filhos e os repreendia com pouca veemência, porque os seus filhos já estavam acomodados e habituados às coisas sagradas, mas também depois o Senhor envia um homem de Deus, um profeta, para que esse profeta também fosse dizer ao sacerdote Eli qual era a conduta dos seus filhos e qual era o perigo que eles corriam, que a casa de Eli corria, pois o Senhor queria então retirar o sacerdócio da casa de Eli. E foi isto que nós vimos na última aula, na última ministração da palavra. Então, precisamente nós vamos agora dar continuidade ali onde nós paramos, interrompemos na última sessão. E efetivamente nós temos aqui que os filisteus vencem os israelitas. O que é que se sucedeu? Os israelitas quiseram ir para uma expedição militar
para uma peleja com os filisteus. Antes de nós entrarmos com atenção aqui, importa compreender a forma pela qual Deus se revelou para nós no último estudo teológico, do qual resultou a escrituração da oração sacerdotal que foi publicada no último domingo. E começa esta oração louvando e invocando o Senhor como sendo o Senhor supremo, isto é, como sendo Rei dos reis, como sendo Senhor dos senhores. Esta definição de Cristo é a que consta no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, onde o apóstolo João descreve a celebração da boda do Cordeiro. Nesta celebração, então, vemos Cristo representativo daquele que vai a montar um cavalo branco, a ser seguido por outros cavaleiros, que é a sua igreja agora, que estava para ser arrebatada, que seguindo a Cristo, eles então são guiados para aquilo que foi o último ataque, a última expedição, o momento em que Cristo então vai agir para poder vir arrebatar a sua igreja. E no versículo número 16, então aqui vem Cristo como sendo o Rei dos reis, como sendo o Senhor dos senhores, como sendo um Deus de poder, como sendo um poder, um Senhor que é uma pessoa, que é um guerreiro, que é temível, que é poderoso, pois é através deste exército e através desta glória que ele então irá descer para arrebatar a sua igreja. Mas também nós encontramos um outro atributo, uma outra designação de Cristo, de acordo com uma outra passagem bíblica que expressa Cristo como sendo Deus dos deuses. Falamos de Deuteronômio, capítulo 10, versículo número 17. Nesta passagem, nós vemos aquilo que é a instrução que Deus dirige ao seu povo por intermédio de Moisés, para que o povo fosse obediente aos mandamentos de Deus. Nesta passagem, então, através da instrução de Moisés para o seu povo, para que o povo fosse obediente a Deus, então, Moisés justifica-se dizendo: sede obediente aos mandamentos de Deus, porque o Senhor, o Deus, é Deus dos deuses, e Ele prevalece sobre todos os deuses. Isto como uma forma de convencer o povo a abandonar todo tipo de idolatria, todo tipo de paganismo, todo tipo de adoração a estátuas, tudo aquilo que nós chamamos de terafania. Terafania é, melhor dizendo, terafins. Terafins, assim é que é uma designação que expressa deuses domésticos, que representa estátuas, que representa ídolos, que representa objetos, que pode ser o perigo do afastamento de Deus para com o povo, causando aquilo que é a destruição, a derrota, a escravidão, bem como aquilo que é a morte espiritual do seu povo. Mas ainda nós encontramos um outro atributo de Deus para mostrar esta designação: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, pois é através desta instrução que Cristo foi aclamado como sendo aquele que foi exaltado e colocado à destra do Pai. Falamos do livro de Filipenses, capítulo 2,
versículos 8 até 11, em que Cristo, Ele não procurando a sua exaltação, mas fazendo tudo em honra a Deus, Ele fez-se igual aos homens, pois Ele era Deus, mas Ele faz-se sujeitando-se à vontade do Pai igual aos homens, e depois Ele então, submetendo-se a esta vontade do Pai, suprema vontade do Pai, Ele então se posiciona fazendo-se um servo, para que através desta sua submissão à vontade do Pai, Ele pudesse cumprir a sua missão de poder ser o nosso Redentor por via do seu sangue. Isto é, Ele deu a sua vida para poder ganhar muitas vidas. De Cristo, através da fé de Cristo, então Ele é exaltado a ponto do seu nome ser o nome mais poderoso acima de todos os nomes, para que então todas as línguas confessassem que Jesus Cristo é o Senhor, e também para que todos os joelhos pudessem se dobrar, tanto os joelhos dos seres que estão nos céus, os joelhos dos seres que estão na terra e os joelhos dos seres que estão embaixo da terra. Então, esta é a forma, esta é a doxologia, é a forma pela qual o Senhor se nos revelou neste último estudo bíblico. Então, nós vemos aqui os filisteus querem então atacar os israelitas, e os filisteus colocam-se num ponto, numa zona chamada Ebenezer. E então os filisteus posicionaram-se num outro ponto e ficaram uns em frente aos outros. O que se sucedeu? Os filisteus, então, os israelitas atacam os filisteus, vão para esta expedição militar, e eles, nesse ataque, eles são dominados pelos filisteus, e nesse ataque morre cerca de 4.000 israelitas. Por causa deste ataque, os israelitas saem dali disparatados, cada um foge para a sua tenda, significa casa. E então, um da tribo de Benjamim, um dos sobreviventes, vai a correr uma corrida que levou quase um dia para chegar até a terra onde estavam concentrados os filisteus, onde era a capital espiritual de Jerusalém, que era Siló. E chegando a Siló, ele então começa a lamentar aquela grande perda que havia ocorrido lá atrás. Então o povo, quando ouve essa lamentação, aquela lamentação começa a levantar de voz. E então chega até os ouvidos de Eli, que encontrava-se assentado, preocupado com aquela que poderia ser retifico. Quando nessa primeira expedição morrem 4.000 homens, os israelitas vão até Siló. Eles vão ter com os anciãos de Siló. E eles então, os anciãos perguntam: por que é que nós perdemos com os filisteus? Então eles dizem que certamente será por não termos levado a arca. Então ali os sacerdotes autorizam que agora se leve a arca junto com eles, para que eles pudessem então fazer novamente esta luta como forma de poderem repor a sua honra e poderem dominar os seus inimigos. Desta vez eles partem a segunda vez para a expedição militar. Agora já estavam com a arca. A primeira vez não estavam com a arca. A primeira vez morreram 4.000 homens. Agora vão juntamente com a arca, juntamente com os sacerdotes Finéias e Ofni, que são os que levavam a arca. Quando eles chegam até o acampamento dos israelitas, começou lá a haver um grande tumulto. O povo começa a se regozijar e aquilo começou a causar uma espécie de um tremor de terra.
E os inimigos estão ali à frente e dizem, o que é que se passa? Que agitação é essa? Então eles ouvem dizer que havia chegado a arca junto ao acampamento dos israelitas. Então eles agora, atemorizados, eles dizem que chegou o Deus dos israelitas. Certamente que agora nós iremos ser dominados, porque este é aquele Deus que nós ouvimos falar que dominou os egípcios, o faraó, que eles até não puderam sequer dominar e permitiram com que eles então fossem retirados, fossem exilados, fossem ao êxodo, saindo da terra do Egito para irem adorar a Deus. Então eles depois dizem, coragem, irmãos, porque nada nos resta a não ser fazermos a esta peleja. Então os filisteus fazem-se essa expedição com a esperança somente de fazer daquela luta a vida, porque eles não tinham esperança alguma, ademais estavam com medo, porque os seus inimigos agora estavam mais poderosos, pois estavam com a arca e eles nunca tinham sentido um temor de ter um tumulto como aquele que eles já haviam sentido. Aquele tumulto causou um certo medo, mas eles então acabaram por se resolver em fazer-se aquela luta, porque nada mais lhe restava a não ser fazer-se aquela luta para resistir aos inimigos que eles olhavam os israelitas como sendo agora mais fortes. O que aconteceu nesta segunda luta? Fazem-se os filisteus essa segunda luta, e os filisteus conseguem nesta segunda luta dominar mais uma vez os israelitas. Para além dos israelitas serem dominados, desta vez morrem 30 mil homens. Os sacerdotes, Ofni e Finéias, também são mortos dentre esses 30 mil homens. E os filisteus, como se não bastassem, capturaram a arca da aliança e levaram junto com eles como se fosse seu despojo. Porque era regra de expedição militar que aquele que dominasse o outro pudesse ter o direito de levar cativo tudo quanto pertencia aos que foram dominados, levarem cativo como se fosse seu. O que é que isto nos sugere? Sugere-nos que os israelitas, eles, por um lado, entenderam que agora, levando a arca, Deus estaria no meio deles, eles estariam mais fortes, consequentemente, eles iriam dominar aos filisteus. Isso foi somente uma invenção de sua cabeça, porque eles quiseram se convencer de algo que não é verdade, quiseram ignorar Deuteronômio 10:17, que diz que exorta o povo a obedecer ao mandamento, a obedecer à palavra de Deus, dizendo que o Senhor é Deus dos deuses. Então eles levaram a arca porque eles estavam junto à arca, mas eles não estavam transformados com a presença da arca em sua presença. Os sacerdotes, apesar de servirem no templo como sacerdotes, eles não se submetiam à vontade de Deus. Eles não se deixavam governar pela vontade de Deus, eles não se faziam como servos de Deus, mas usavam daquela posição como uma autoridade para poderem, através dessa posição de autoridade, poderem alcançar os seus intentos e objetivos individuais e particulares. Isso fez com que, então, Deus não estivesse ali junto com o povo. A arca estava nominalmente, mas Deus não estava junto com o povo. Por quê? Porque o povo tinha rejeitado aquilo que era a lei ou a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que guarda a sua palavra no seu coração, eu estarei lá junto a ele. Então, nós vemos que os sacerdotes não guardavam a palavra de Deus no seu coração. Por isso é que, apesar deles transportarem a arca, Deus não estava ali. Por esse motivo, eles então perdem nesta expedição. O perigo de nós arbitrariamente nos chamarmos filhos de Deus. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículos 12 a 14,
diz que ninguém pode se auto-intitular filho de Deus. É o próprio Espírito Santo que atribui essa designação àquele que anda segundo a sua vontade. Por quê? Porque aquele que é nascido de Deus, ele vive em Espírito. E ele viver em Espírito, então ele agora faz coisas que agradem a Deus. Vivendo em Espírito, atuando em Espírito, para que ele não mais esteja a agir pela carne, de forma que seja o próprio Espírito a poder certificar, autentificar e testificar que este é filho de Deus, que este é meu filho. Nós aqui ainda podemos compreender que quando eles perdem a arca, este que nós estamos aqui a dizer, este da tribo de Benjamim, que sai a correr e vai até Siló e vai levar essa lamentação sobre a perda da arca, ele quando agora informa ao sacerdote Eli, porque o sacerdote Eli estava ali sentado à espera de notícias, porque ele sabia que a arca havia sido levada para junto do povo. E aquelas lamentações chegam aos ouvidos do sacerdote Eli fica preocupado. Que lamentações são essas? E aquele homem chega até a casa dele e diz ao sacerdote Eli, reportando tudo o que havia acontecido naquela expedição, dizendo que naquela expedição eles perderam 30.000 homens. E que também naquela expedição os 2 filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, morreram. Como se não bastassem essas 2 más notícias, acrescenta dizendo que, como se isso não bastasse, os filisteus capturaram a arca da aliança. Quando o sacerdote Eli ouve esta terceira notícia, de forma cumulativa das outras 2 anteriores, ele que já tinha 98 anos de idade e que já estava com seus olhos já escuros, já cego e com o corpo pesado, ele caiu de trás e partiu ali o seu crânio. Esta sucessão de más notícias não param por aqui, porque a nora de Eli, a esposa de Finéias, estava grávida. E ela, ao ouvir esta sucessão de más notícias, esta maldição, ela então sente dores de parto. E ela então acaba por, precipitadamente, antes do dia, por causa de todo este terror que abateu-se-lhe a casa, perda do seu marido, perda do seu sogro e também a perca da Arca da Aliança, ela acaba por, precipitadamente, antes do tempo, dar um parto. Então aquelas mulheres que começaram a lhe ajudar, parturientes, começaram a dizer: anima-te, mulher, porque és que tu estás a dar um filho. Mas ela não conseguiu reagir, dizer palavra alguma, porque ela estava a perder o fôlego, ela estava a morrer. Somente conseguiu dar ao filho o nome de Icobag, que significa terminou ou acabou a glória de Deus em Israel. É alusão à morte do seu marido, à morte do sacerdote Eli e à perca da Arca da Aliança. Compreende-se assim aquilo que Deus já tinha... Compreende-se o plano de Deus, por um lado, este plano que até já era do conhecimento do sacerdote Eli, por intermédio daquele profeta que foi enviado para advertir ao Eli o perigo que é a sua causa, por causa da profanação do templo por parte de seus filhos, e também pelo próprio Samuel, que através da advertência de Deus, também Samuel foi e informou a Eli qual era o perigo que pairava sobre a sua casa. Então nós vemos que a arca, ela é perdida. O que aconteceu quando a arca foi perdida? Ou por outras? Quais são outras bases bíblicas que nós podemos trazer para poder compreender a questão da perda da arca?
nós podemos olhar primeiro para aquilo que é a escritura em Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 1 até 5. O que é que nós temos aqui? Nós aqui temos uma instrução sobre o ofício sacerdotal, sobre a natureza do ofício sacerdotal. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo, ele a instruir a igreja, a instruir aqueles que são os servos do Senhor, os mordomos da casa de Deus, a serem escravos do Senhor, mas espelhando-se em Cristo. Cristo como que? Como sumo sacerdote. Então nós temos aqui uma instrução sobre o que? O ofício sacerdotal que é dirigido pelo apóstolo Paulo, dizendo que aquele que quiser ser ou assumir um ofício sacerdotal deve proceder como Cristo procedera. Como é que Cristo procedeu? Deve doar ou deve oferecer os seus holocaustos ou sacrifícios e oferecer os seus dons. Ora, o que é que isto significa? No Antigo Testamento, nós tínhamos que os sacerdotes ofereciam o quê? Ofereciam vida, como através do sangue de animal inocente. Mas, para além disso, os sacerdotes também ofereciam presentes, que poderia ser oferta de alimentos ou vinho. Mas como é que Cristo fez? Cristo, para levar à plenitude do Antigo Testamento, ele não só ofereceu sacrifícios, que foi a sua submissão à vontade do Pai, mas também ele ofereceu o quê? A sua própria vida. Fazendo com que houvesse o quê? Uma convergência entre o Antigo e o Novo. Antigo Testamento, o Novo Testamento. Então, é esta instrução para o ofício sacerdotal que o apóstolo Paulo agora dirige para os sacerdotes. Essa disposição para o ofício sacerdotal que nós não víamos em quem? Em Ofni e em Finéias. O que acontece? É que Cristo, através dessa instrução em Hebreus 5, versículos 1 a 5, ele não só ofereceu ou doou sacrifícios de seus dons, como também ele, de forma alguma, quis se assenhorar, quis se autoglorificar para ser superior ao Pai, tal como fizera quem? Tal como fizera Lúcifer, que é o quê? Que é o anjo, pai da mentira, mas que foi concebido por Deus como sendo um anjo da luz. Isto é, Lúcifer era um anjo que, quando foi concebido por Deus, era um anjo bom. Mas se nós formos olhar para o profeta Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14, consta lá que Lúcifer, ele, em algum momento, ele quis usurpar as funções de Deus, porque ele quis se autoglorificar e se exaltar para ocupar uma posição que Deus tinha reservado para quem? Para Cristo. Então, nós vemos ali a forma como Lúcifer foi rejeitado por Deus, foi desaprovado por Deus e foi retirado a hora de ser um anjo, o quê? Um anjo aprovado para coisas santas, para passar a ser um anjo em iniquidade. Então, Lúcifer é expulso por intermédio de quem? Por intermédio da ação do arcanjo Miguel. Então, Lúcifer, quando é expulso, ele arrasta juntamente consigo uma terça parte dos anjos. Então, nós temos este agir dos sacerdotes Ofni, dos sacerdotes Finéias, que demonstravam que esta usurpação, por usarem a posição, as vestes sacerdotais, quando eles interiormente não tinham as vestes resplandecentes de Cristo, que é esta instrução sobre o ofício sacerdotal que nós encontramos em Hebreus 5, versículos 1 até 5. Então, tendo ocorrido esta perda da arca,
o que fazem os filisteus? Os filisteus agora levam a arca como se fosse um despojo de guerra. Levam a arca junto consigo. Levam a arca até Asdod. Isto é, a arca sai de Ebenezer, é introduzida no templo de Dagon, que está em Asdod, e eles então lá fazem da arca um despojo de guerra seu. O que aconteceu? Dia seguinte, os filisteus entram no templo e, surpreendentemente, eles encontram o seu ídolo, o seu deus, Dagon, prostrado diante da arca da aliança. E eles então, ouvindo isso, eles levantam novamente Dagon, fecham o templo. Na manhã seguinte, mais uma vez, entram no interior do templo de Dagon, encontram mais uma vez o seu deus Dagon caído, prostrado por terra, mas agora sem o pescoço e sem a cabeça, e sem os membros. O que isso nos sugere? Por um lado, nós temos o que representa Dagon. Dagon era um ídolo. E um ídolo era um deus. E um deus é um terafim. Um terafim é um deusinho doméstico. O que nós estamos com isso a querer dizer? Nós vemos que, quando nós dizemos no primeiro parágrafo, na forma como Deus se expressou, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, nós vemos que o próprio Deus, neste caso deusinho, terafim, dos filisteus, prostra-se diante da arca da aliança. Efetivamente, nós encontramos em Mateus capítulo 4, versículo 10, Cristo agora, após ser batizado no Jordão, cheio do Espírito Santo, ele é conduzido com o Espírito Santo até ao deserto, para que lá no deserto, Cristo... Esta tentação, esses 40 dias e 40 noites que Cristo passa no deserto em jejum, tipifica tudo aquilo que seria o ministério terreno de Cristo, que durou os 3 anos e meio seguintes. Então, o diabo, após os 40 dias, ele começa a tentar ao Senhor. No versículo 10, vem que o diabo agora diz para Cristo, mostrando a Cristo toda a terra, dizendo que se ele se atirasse, então ele iria lhe dar tudo aquilo, porque tudo aquilo lhe pertencia. Ele tinha o poder sobre toda a terra, tudo quanto Cristo via. E Cristo respondendo derradeiramente ao Satanás, ao tentador, ao sedutor, desta vez, ele diz-te: sai-te de mim, Satanás, porque adorarás e irás te prostrar diante de um só Deus. Até tu adorarás ao Senhor. E este é um enredo que se sucede em 1 Samuel, capítulo 5, versículos 1 até 5. É quando sucessivamente os filisteus metem a Arca da Aliança como se fosse um despojo deles de guerra dentro do seu templo, como se eles tivessem dominado, da mesma forma que dominaram os israelitas. Eles também dizem que nós agora também subjugamos e dominamos o vosso Deus, introduzindo no nosso templo. Mas o que eles viram? Viram que no interior do seu templo, o seu Deus se prostrava diante da Arca da Aliança. E começam então os castigos. Portanto, começa primeiro este sinal, e não para por aí a mão pesada de Deus que se impõe sobre os filisteus. Por quê? Porque Deus tinha endurecido o coração dos filisteus para que agissem como tal. E o que vem de seguida? Vem tumores, vem castigos, vem o quê? Vem hemorroidas. Então, uma peste de tumores desce e começa a infligir
aos habitantes de Asdod. E eles já não aguentarem com aquela praga de castigos, eles então convocam os príncipes filisteus e estes então sugerem que a Arca da Aliança deveria sair de Asdod e ser enviada até a Gad. A arca então é introduzida em Gad e lá também continuaram os castigos de Deus. A mão dura e pesada de Deus continuou então a infligir aos habitantes de Gad em forma de tumores, em forma de hemorroides, em forma de praga de ratos. E eles então viram que eles estavam a passar por um grande perigo. Mais uma vez, os príncipes filisteus dizem que agora mande-se a arca para Ecrom. Estando agora a arca em Ecrom, continuou a mover o agir de Deus através da sua mão dura, em que vem castigos. Por quê? Porque a arca estava em mãos divididas, e aqueles eram homens incircuncisos, eram homens não purificados, eram homens não santificados. Por isso é que eles estavam a ser castigados, porque eles tinham a arca junto a eles. E eles então começam a morrer. Uma morte começou a atacar indiscriminadamente a quaisquer, todo tipo de pessoas. Então eles mais uma vez convocam os príncipes filisteus e esses por sua vez mandam chamar os seus sacerdotes e os seus adivinhos e consultam-nos, dizendo que mal é este que nos aflige. E eles então dizem que, em resposta, que este mal, este terror, resulta da presença da Arca da Aliança no meio de nós. Então nós devemos, ou vocês devem se arrepender e para tal, devem enviar de volta a arca para fora da terra. Porque se a arca estiver fora da terra, então Deus vai parar de enviar esse castigo até a eles. Mas não envie a arca vazia, é assim que eles respondem. Envie a arca com presentes. O mais interessante quando nós falamos de enviar a arca com presentes é que em Deuteronômio 10:17 consta que o Senhor é o Deus dos deuses, é o Deus que não faz acepção de pessoas, mas é o Deus que não aceita presente. Ora, não aceitar presentes como sendo presentes para que esses presentes sejam para impressionar a Deus, porque Deus não se impressiona com presente. Então, esses dizem, não envie somente a arca vazia, envie a arca com presentes. Mas que esses presentes expressem sacrifício, sejam sacrifícios ou sejam gestos de aquilo que se chama de reparação, sejam formas de demonstrar votos de reparação, votos de expiação, seja uma forma de pedir a reparação pelos pecados, como uma forma de se arrepender pelo fato deles estarem a apropriarem-se de Deus de uma forma inapropriada, como homens impuros, como homens que não eram santificados para poderem ter a arca no meio deles. É isso que estava a trazer aquela maldição. O que eles então fazem? Esses sacerdotes, esses adivinhos, dizem eles o seguinte: façam um carro novo, um carro de madeira. Carro, neste caso, é uma carroça de madeira nova. Levem dois vitelos que ainda não fizeram jugo pesado. Atrelem esses vitelos ao carro novo para que elas possam puxar esse carro novo. Coloquem os presentes, os sacrifícios de reparação, de expiação, em número de 5. Neste caso, 5 tumores e 5 ratos, que representam, respectivamente, os tumores que abateram as 5 terras ou cidades dos filisteus e os ratos, que representam também a reparação pela praga de ratos que havia lhes afligido. Então, façam 5 tumores de ouro, façam 5 ratos de ouro e coloquem como presente que devem acompanhar a Arca da Aliança e coloquem a Arca da Aliança para ser puxado por esses vitelos através desse carro novo. Mas agora, prestem vocês atenção para onde
é que será conduzida esta arca da aliança? Não retiram os vossos olhos para verem o caminho que vai tomar. Se a arca for levada, conduzida por esses vitelos para a terra dos israelitas, nós aí teremos a certeza que, efetivamente, era a mão pesada do Senhor que estava a causar este sofrimento. Mas, se tomar outro caminho, que não seja o caminho da terra dos israelitas, nós então iremos ver que foi por um outro motivo que não seja a mão dura e pesada do Senhor. Então os príncipes filisteus acompanharam através do olho, vendo, certificando-se qual era o caminho que tomavam, e eles viram que a arca ia diretamente, conduzida por 2 vitelos, para a terra dos israelitas, não se desviando nem para a esquerda, nem para a direita. E então, quando a arca chega até a terra dos filisteus, a arca é conduzida diretamente para Bet-Shemesh. Bet-Shemesh, que é designado como sendo o campo de Josué. Nós vimos no livro de Josué, no capítulo 10, versículo 17, que é aqui em Bet-Shemesh, que era uma das 5 cidades que aqueles 5 reis se juntaram para poderem lutar contra os israelitas. Uma dessas cidades era Bet-Shemesh. A arca então é introduzida em Bet-Shemesh e os levitas recebem a arca com grande pranto, fazem uma grande festa pelo fato da arca ter voltado, ter regressado pela vontade soberana de Deus como um milagre de Deus. E então os levitas, eles encarregam-se de descarregarem a arca daquele carro novo, recebem a arca, e tinha ali em Bet-Shemesh uma pedra grande, e eles preparam aquela pedra grande como se fosse um altar para poder oferecer sacrifício, holocausto ao Senhor. Então eles preparam aquele holocausto, aquela pedra grande, primeiro despedaçando aquele carro novo, feito de madeira, em pedaços, e colocaram sobre aquela pedra. De seguida, imolaram aqueles 2 vitelos que foram ali colocados para poderem puxar esse carro. Colocaram como sendo o próprio sacrifício. E depois levaram aqueles presentes, 5 tumores, 5 ratos, e puseram também ali à volta. E então eles oferecem esse sacrifício, oferecem esse holocausto ao Senhor. A arca ficou 7 meses na terra dos filisteus. A arca agora volta para os israelitas e primeiro fica em Bet-Shemesh. Ficando a arca lá em Bet-Shemesh, mais uma vez os israelitas não tiveram cuidado com a arca a ponto de alguns deles, sem preparo, terem se aproximado à arca sem antes estarem santificados, sem antes estarem purificados, sem antes terem se arrependido e convertido interiormente. Consequentemente, a arca feriu 70 homens israelitas. Quando isto acontece, então os israelitas, eles fizeram uma convocação, fizeram uma consulta e viram que a arca tinha que ser enviada para Kiriat. Então a arca é agora enviada para Kiriat e vai para a casa de um sacerdote. Esse sacerdote consagra o seu filho, chamado Eleazar, e o seu filho Eleazar, agora consagrado, separado, santificado, purificado, ele se encarrega de guardar a arca, tal como Samuel fazia, que era um filho que foi consagrado desde o ventre para servir ao Senhor. Agora fica a arca em Kiriat durante um período de 20 anos. A arca agora está em Kiriat. A arca já voltou aos israelitas. Então, agora os israelitas já se sentem novamente renovados, motivados e preparados para poderem vingar aos filisteus.
Eles então aproximam-se ao agora sacerdote Samuel e pedem para que Samuel pudesse interceder por eles. Samuel então convoca a todo o povo a partir de Mispa, para que de lá todo o povo pudesse se envolver numa campanha de despertamento espiritual. Samuel convoca um despertamento espiritual para que aquele povo fizesse um avivamento espiritual. Samuel então instrui o povo, dizendo que vocês devem agora buscar se reconciliar com Deus, pois agora a arca já voltou, e para que Deus possa efetivamente conviver e se manifestar em meio de nós, sobretudo porque vocês agora querem fazer uma expedição militar, nós devemos, como nação, clamar e invocar pelo seu nome. Mas para tal, nós devemos nos purificar, devemos nos avivar. Então Samuel instrui, exorta ao povo para que o povo pudesse agora fazer o seguinte. Primeiro Samuel diz que o povo deveria se arrepender. Após esse arrependimento, Samuel instrui para que o povo possa confessar os seus pecados. Após o povo confessar os seus pecados, Samuel então diz que o povo de seguida deve retirar os deuses do meio deles. E por fim diz que, após isso, então, colocando no seu coração a Deus, agora Deus poderá então agir pelo povo. Isto é, Samuel diz, retirem dos vossos corações os deuses. O quê? Os terafins, os ídolos, as estátuas, e coloquem ou chamem Deus verdadeiro para que esteja no vosso coração. Mas para isso acontecer, para vocês retirarem dos vossos corações os ídolos, as estátuas, os asteroides, o Baal, vocês devem o quê? Arrepender, confessar os pecados, retirar os deuses do meio deles e depois então é que Deus poderá entrar nos seus corações. Então Samuel intercede para o povo, imolando um vitelo, um cordeiro, que Samuel ofereceu como sacrifício, como sendo sacerdote de Deus, que intercedia por aquele povo. E agora sim, o povo vai para essa expedição sob intercessão de Samuel, profeta, sacerdote e juiz. E agora sim, nesta nova expedição, os filisteus são vencidos. Como? Deus enviou um trovão, e aquele trovão desceu como se fosse um terror, e aquele terror provocou um medo no meio dos filisteus. E os filisteus, com medo, eles então foram dominados, porque o medo é uma das táticas, das astúcias, das ciladas do inimigo. Quem tem medo não tem a presença de Deus, porque Deus é fé, e fé é ausência de medo, é ausência de dúvida. Então, os filisteus foram vencidos pelos israelitas através deste trovão que Deus envia, e eles, através do terror, eles então são derrotados pelos israelitas. Chamando aqui as escrituras sagradas, porque em seguida Samuel, para celebrar este avivamento, para celebrar esta resposta de Deus, esta vitória que Deus então volta a dar ao seu povo. Então nós vemos que Samuel coloca uma pedra, para que essa pedra fosse um memorial. Essa pedra ele coloca entre Mispa e um outro ponto, que eram esses dois pontos intermédios onde ele fez esta expedição. Mas aquele ponto ele ergue uma pedra e chama aquela pedra de Ebenezer. Reparem que no início, quando o povo vai para a primeira luta e perde 4.000 homens, eles estavam em Ebenezer. Mas Ebenezer nesse ponto era um local chamado Ebenezer. Agora, eles não estão num sítio, numa zona chamada Ebenezer. Estão entre Mispa e um outro ponto. Que Samuel levanta uma pedra e chama aquela pedra de Ebenezer.
não está aqui a dizer que esta pedra está em Ebenezer, mas está a dizer que aqui Deus restitui aquela derrota que eles sofreram antes militar através da intervenção de Deus. Então ele chama de Ebenezer, que significa pedra de ajuda, pedra de socorro, dizendo até aqui o Senhor nos ajudou. Isso nós encontramos em 1 Samuel 7:12. E para terminar, a última escritura que nós queremos trazer é Atos, capítulo 4, versículo 11. Por quê? Por que Samuel colocou uma pedra? O que é a pedra? Atos, capítulo 4, versículo 11. Estão ali a serem interrogados, questionados os apóstolos Pedro e João. E nesta interrogação resulta daquela que tinha sido o que tinha sido a missão da igreja através dos apóstolos, em que estes agora estavam no seu trabalho missionário, na sua obra missionária de expansão do Evangelho. O que aconteceu? Eles aqui estavam a anunciar a Cristo, estavam a testemunhar tudo quanto eles haviam visto, vivido, estavam a testemunhar a glória de Deus através de Cristo. E nisso eles acabam por converter cerca de 5.000 pessoas. Aqueles príncipes dessa altura, fariseus, escribas, saduceus, ao tomarem conhecimento disso, eles prendem ou detêm a Pedro e João. E esses dois são encarcerados de noite. E na manhã seguinte, eles são levados para esse interrogatório, onde nesse interrogatório estão ali presentes os reis dos filisteus, dos romanos, né? Então, esses começam a interrogar Pedro e João. E eles lhes perguntam assim: com que autoridade é que vocês estão a agir? A palavra de Deus diz que Pedro, movido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo se apodera de Pedro e Pedro começa a dizer-lhe assim: ainda bem que vocês nos perguntam com que nome e com que poder é que nós tenhamos agido, é que nós tenhamos curado alguém que neste caso era um paralítico. Ainda bem que vocês me questionam, porque efetivamente pelo nome de Cristo que nós agimos, é pelo poder do nome de Cristo que nós anunciamos estes milagres, que nós curamos um paralítico. E ele diz mais, o apóstolo Pedro, dizendo assim, para terminar, que este Cristo, aquele que vocês rejeitaram, que é a pedra angular, é sobre essa pedra, ou é desta pedra que nós temos estado a testemunhar, e é pelo poder desse nome que nós temos estado a agir. Então, assim compreendemos que esta pedra de ajuda, este Ebenezer, era um testemunho de Samuel sobre o Evangelho. Era Samuel a testemunhar e a confessar a Cristo como sendo Rei dos Reis, como sendo Senhor dos Senhores, como sendo Deus dos deuses. Tendo chegado a esta parte, termina o primeiro momento de exposição e abre-se agora espaço para a colocação de questões e de sugestões para tornar o nosso estudo mais enriquecido. Muito obrigado.
A paz, irmãos. Obrigado. Eu tenho aqui umas duas questões para melhor compreender sobre a arca. A primeira questão é: o que representava a arca diante dos homens, que na falta dela eram derrotados nos seus combates? A última é para desenvolver mais um pouco, porque foi respondida há pouco. Então eu quero que se desenvolva mais. É o seguinte: qual era o motivo de Deus para os abandonar a sua sorte e os entregar aos seus inimigos enquanto era o seu povo? Isto referendo aos israelitas. Para os abandonar a sua sorte. Os abandonar a sua sorte e os entregar aos seus inimigos enquanto era o seu povo. Obrigado. Muita paz, igreja. Paz. Agradecer por este ensino. Estes ensinos são ensinos muito impactantes. Tem trazido uma mudança muito visível em nossas vidas. Tem transformado vidas através temos visto vidas transformadas através desses ensinos aqui. As minhas questões aqui são muito mais para poder trazer um despertar aos telespectadores que estão a acompanhar o programa lá de casa ou pelo mundo. E uma delas é a história aqui, o ensino. Nós vemos que os filisteus, eles venceram, tiveram a primeira vitória, e eles ganharam aquela autoconfiança de que Deus é com eles. E foram lá confiantes e tiveram a primeira derrota. E eles tomaram o segundo passo, desobedecendo a Deus, e tiveram uma segunda derrota e mais resultados negativos por conta da desobediência à ordem de Deus. Então, a minha questão é, sabendo que hoje, tendo sido justificados pela graça, isto é, Jesus Cristo na cruz, tendo nos justificado, quais são os perigos de desobedecer ou deixar de caminhar com Deus, confiando nesta graça que existe hoje através de Jesus Cristo? E a segunda questão é: quais são os sinais ou características hoje de alguém que é guiado ou alguém que caminha com Deus? Estimados irmãos, a paz. Paz. Que hoje seja o dia que o nosso espírito seja tocado ou vivificado. Que hoje tomemos a decisão de não estarmos ao lado da arca, mas sim dentro da arca, por forma a o Espírito Santo nos testificar como filhos do Senhor. Quero agradecer primeiro a Deus pela graça, pelo dom da vida que concedeu-nos a todos. Quero agradecer também pela presença especial do Santo Espírito nesta casa. Quero agradecer também a todos e cada um que cá se faz presente. Que o Senhor continue
a operar milagres em nossa vida. Não tenho muito para comentar, é uma aula que fala muito comigo e, na verdade, todos nós somos pessoas que a dado momento já nos perdemos. Deus já foi nos buscar, nos achou lá, distantes, perdidos, sem sabermos como voltar a Deus, mas Ele pessoalmente enviou seus anjos, enviou este carro para nos buscar em terras estrangeiras, no mundo, para junto às suas asas protetoras. Portanto, quero agradecer muito a Deus por Ele ter nos buscado do mundo para a cruz, que é onde jorra sem cessar o sangue de Cristo, que é o mesmo sangue que liberta, que cura e que vence por nós. Vou deixar algumas questões para completar esta alegria do culto do Evangelho, da palavra que o Espírito inspirou-nos a todos a ir buscar as Escrituras e, através desta busca, podermos depois virmos aqui em Assembleia, falarmos sem vergonha, sem nos fazermos conhecedores ou doutores da palavra, mas a tudo deixarmos na mão de Deus, para que Deus naturalmente nos use e nos conceda cada vez mais sabedoria e discernimento para ainda mais e mais e mais ouvirmos a sua voz. A minha primeira questão diz o seguinte: hoje, o que é perder a arca para o inimigo? O que é estar próximo da arca e não dentro da arca? Hoje, quem é ou quais são os instrumentos que Deus usa para nos advertir do perigo? Quais são os cuidados que devemos ter no exercício do ofício sacerdotal, de modo a não sermos lançados a eternas trevas como Lúcifer? Como obter hoje a ajuda de Deus na doença, no desemprego, no vício, nos problemas familiares, idolatrias, títulos e outras prisões que afligem a minha alma? Muito obrigado. Amados irmãos, quero em primeiro lugar louvar a Deus pela vossa fidelidade, pela vossa fé, também por este envolvimento com as coisas sagradas, com a causa do Senhor, que é fundamental para podermos nos edificar mutuamente. Em segundo lugar, vou sujeitando-me ao mesmo Espírito que vos inspirou a
colocar essas questões, a fazer essas colocações. Vou também seguir a mesma voz para que o Senhor possa nos inspirar a podermos trazer respostas que vão de encontro com as necessidades específicas, mas também, principalmente, aquilo que é a necessidade espiritual por detrás de cada uma destas colocações. E a primeira das 11 questões que hoje nos foram colocadas para podermos fazer desta ministração, um verdadeiro banquete celestial, é a seguinte: o que representa a arca diante dos homens, que na ausência dela os homens são derrotados nos seus combates? A arca diante dos homens, de acordo com o Antigo Testamento, a arca representava o próprio Deus. Onde era depositado a arca, era considerado a casa de Deus, o local onde poderíamos ir adorar, louvar, buscar e cultuar diante do Senhor. De acordo com aquilo que é a declaração das bênçãos e das maldições, no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, conjugado com aquilo que é a definição da própria lei do Senhor, o Senhor é quem é a causa última, é que é o soberano, é que subjaz sobre a vida daqueles que se submetem à sua lei, isto é, de acordo com a religião judaica, da qual nós adquirimos por herança pela fé em Abraão, nós cremos num Deus monoteísta, que é um Deus que é o Criador de todas as coisas, que é um Deus que nos deu uma lei para governar a nossa relação com Ele, e que pela obediência a essa lei nós somos separados como filhos obedientes a Ele, do qual Ele pode nos chamar por filhos, e do qual todas as bênçãos decorrentes desta obediência a esta lei também possam ser expectadas. Por outro lado, temos aqueles que são os ímpios. Os ímpios são aqueles que, desobedecendo a lei, são confirmados como filhos da iniquidade. São aqueles que imitam a Lúcifer, são aqueles que repetem a transgressão de Adão, são aqueles que dessa forma rejeitam a obra salvífica de Cristo. Então, a arca diante dos homens representa nos dias de hoje o Espírito Santo. Por quê? Porque nós estamos na época dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que, sujeitos à nova aliança, se submetem a Cristo para que Cristo possa gravar a sua lei nos seus corações. Então, nos dias de hoje, a arca está no nosso coração. A arca não é um objeto, a arca não é um instrumento, a arca não é num local. Portanto, não é onde adorar, tal como a mulher samaritana perguntou qual é o monte que devo adorar, porque a questão não é de onde adorar. A questão é como adorar, porque agora é uma questão de espiritualidade, é uma questão de interioridade, é uma questão de purificação, é uma questão de sujeitar-se ao Espírito Santo. Número 2. Qual era o motivo de Deus para os abandonar à sua sorte e os entregar aos seus inimigos enquanto era o seu povo? Então, isto resulta do que nós acabamos agora de dizer. O que acontece é que o povo
estava corrompido, o povo já não respeitava as coisas sagradas, o povo desprezava as coisas sagradas por causa daquilo que era a profanação do templo, resultante da atuação dos sacerdotes de então, Ofni e Finés. Por sua vez, estes também assim se tornaram, porque eles se habituaram às coisas sagradas e deixaram de dar o respeito devido às coisas sagradas, porque o seu pai, o sacerdote Eli, ele falhou na instrução dos seus filhos como sacerdotes, que iriam dar continuidade às coisas sagradas. Quando ele teve conhecimento que seus filhos transgrediam, que seus filhos tocavam em coisas sagradas, o pai não foi assertivo em lhes corrigir com a vara para que seus filhos pudessem abandonar aquela vida, a ponto dos filhos serem chamados filhos de Beliel. Beliel, que é uma designação que se atribui a Satanás. Por quê? Porque eles, pela sua atitude, apesar de serem sacerdotes, eles tinham autoridade, mas eles usavam autoridade não para servir a Deus, usavam da autoridade para se servirem a si próprios. Então veja como isso aconteceu. Vendo o sacerdote Eli, que não teve o cuidado de transmitir aquilo que são os ofícios sacerdotais para os seus filhos adquiriram por herança por causa da aliança do sacerdócio araônico, e os seus filhos repetindo aquele ato, não se corrigindo, não se convertendo, eles acabaram por se habituar, estarem dominados pelo pecado, vivendo no pecado, eles acabaram por contaminar o povo, porque se eles, quando sacerdotes, desprezavam as coisas sagradas, então o povo também aprendeu dos próprios sacerdotes a desprezar as coisas sagradas. É por detrás dessa sequência de atos que isso já não agradava a Deus. E Deus queria purificar o templo, purificar o sacerdócio, purificar o culto e purificar também aquilo que era a verdadeira devoção a Ele. Então, este era o motivo de Deus para fazer com que eles ficassem à sua sorte, para que eles se arrependessem. Porque após eles terem sofrido o castigo, a sua mão dura e o sofrimento deles já batido, quando Deus então levanta Samuel e Samuel convoca o povo para o arrependimento, ali o povo compreendeu que aquela palavra era para eles e que ele era um homem que estava a ser usado por Deus para lhes advertir ou alertar sobre a necessidade deles terem que regressar para o Senhor. Número 3. Sabendo que hoje somos justificados pela graça, quais são os perigos de desobedecer ou deixar de caminhar com Deus? Então esta pergunta também está muito alinhada com as primeiras duas e com o que nós temos estado aqui a trazer. O que acontece é que Cristo cumpriu a sua missão. Então, hoje nós somos justificados não pela graça, mas somos justificados pela fé. Quando nós somos justificados pela fé, então a graça de Deus, ela se opera em nós. Porque a graça não é automática. Hoje somos exortados a sermos imitadores de Cristo. Então, quando nós imitamos a Cristo, estamos a confirmar e a confessar que temos a fé em Cristo. E quando nós demonstramos a fé em Cristo, então a arca, nós estamos junto, ou estamos dentro da arca. Não estamos junto à arca. Não vamos somente à igreja, não somente ouvimos a palavra, mas obedecemos a palavra. Então aí sim é que nós podemos ser justificados pela fé. Número 4. Quais são os sinais ou características de alguém que é guiado ou que caminha com Deus? Aquele que é guiado pelo Senhor, aquele que caminha com Deus,
esse vive pela fé. E vivendo pela fé, a graça do Senhor opera-se sobre ele. Então, essa pessoa vai se transformar a cada dia. E agora Deus vai se resplandecer sobre o seu rosto. De forma que Deus, ao agir sobre a sua vida, vai fazer da sua vida um campo, um terreno de cultivo, um altar, para que através da sua vida Deus possa então anunciar ou fazer conhecer o Evangelho e a missão de poder testemunhar pela fé a Cristo, de forma a poder despertar espiritualmente aos demais. Significa que com isso, através desta fé, esta pessoa vai poder produzir obras da fé, para que a sua fé, de acordo a pregou-nos o apóstolo Tiago, possa ser uma fé viva. Porque existe uma fé morta, que é uma fé que não produz obras da fé. Então, estes são os sinais ou características de alguém que é guiado, que quer perder a arca para o inimigo. Perder a arca para o inimigo, nós perdemos a arca quando nós perdemos a nossa visão espiritual. Quando nós perdemos a nossa visão espiritual, passamos a não ser sensíveis à voz de Deus. À medida em que nós falhamos, porque não somos perfeitos, e somos somente aperfeiçoados com a palavra de Deus, somos santificados pelo Espírito Santo, quando nós perdemos a visão espiritual, nós passamos a não dar atenção às advertências, às exortações, às pessoas que Deus envia para falar conosco, nós passamos a não dar atenção, desprezamos, e consequentemente este orgulho vai se apossando, vai crescendo no nosso interior, de forma que nós possamos efetivamente cair num perigo maior que nos conduz à morte. É uma morte física que resulta primeiro da morte espiritual. Quando nós perdemos os olhos espirituais, morremos espiritualmente, e é através deste pecado e da vida no pecado que nos conduz à morte física. A morte física tal que, ao nós despirmos esta mesma carne, nós não possamos voltar para a glória do Pai. Por quê? Porque nós escolhemos aqui nesta vida qual é o caminho, qual é a vida que nós iremos herdar. Número 6. O que é estar próximo e não dentro da arca? Estar próximo e não dentro da arca, porque nós dizemos que a arca, naquele sentido material, era um objeto. Então, estar próximo da arca é ir à igreja, mas não ser transformado. É ir à igreja, mas ao sair da igreja, voltar para a mesma vida e continuar com os mesmos caminhos, mesmo que esses caminhos não sejam os caminhos apregoados pela palavra de Deus. Então, isso é que é estar próximo e não dentro da arca. É ir à igreja, mas não ser transformado com a palavra que é transmitida na igreja. E isso, consequentemente, nos torna filhos de Belial. Isso, consequentemente, nos faz ser aqueles que são cristãos do átrio. Por quê? Porque nós nos limitamos a somente ir e fazer um número, mas Deus não se impressiona com o número. Deus não se impressiona com a quantidade. Não interessa se a igreja está cheia. O estar cheio na igreja é uma e única pessoa que foi convertida. O que é conversão? A palavra de Deus diz que quando uma pessoa se converte, há grande festa nos céus. Não se trata de uma igreja cheia, mas se trata de uma igreja plena, onde a glória de Deus repousa. Por quê? Porque Deus não está onde há barulho. Não é pelo barulho das pessoas. Não é pelos choros, é pelo arrependimento.
é pela conversão, e a conversão genuína é converter, é mudar o coração. É o arrependimento. Número 7. Hoje, quem ou quais são os instrumentos que Deus usa para nos advertir do perigo? Deus nos adverte do perigo das mais diversas formas, porque você não pode limitar a Deus. Deus é soberano. Ele tem as formas mais improváveis para te advertir do perigo. Deus usa as escrituras sagradas, Deus usa as pregações, Deus usa o Espírito Santo, usa os devocionais, usa pessoas, usa animais, usa a natureza, usa você próprio. Deus usa das mais diversas formas possíveis e imaginárias para nos advertir do perigo. Existem sim aquelas que são as mais visíveis, objetivas, concretas. Sim, é para aqueles que bunhada de conversão. A primeira porta é a igreja, onde você aprende a orar, a cultuar, a ler ou a meditar as escrituras sagradas. E a partir daí, a partir desse momento em que a pessoa vai crescendo na fé, então, para além desta forma habitual, para além desta palavra que é desferida para o grupo, para o todo, a pessoa vai aprendendo outras formas específicas pelas quais Deus também vai falando contigo em particular. Deus fala com todos através da Bíblia Sagrada, sim, mas Deus fala com cada um de forma particular, de forma específica, de forma própria, quando lhe aprover de todas as formas possíveis e imaginárias, consoante o nosso nível de sensibilização, de sensibilidade para com a voz de Deus. Número 8. Quais são os cuidados que devemos ter no exercício do ofício sacerdotal, de modo a não sermos lançados a eternas trevas como Lúcifer? O grande perigo que nós temos no ofício sacerdotal é de nós não nos autoexaltarmos, não nos chamarmos a nós próprios de filhos de Deus, não nos atribuirmos títulos, mas fazermos somente seus servos, seus mordomos, seus escravos. Através desta submissão ao Deus Todo-Poderoso, Ele próprio vai nos justificando e vai testificando a nossa fé. Quanto mais cheios do Espírito Santo nós formos, mais o Espírito vai confirmar aquilo que é a nossa vocação, aquilo que é a nossa missão, aquilo que é a sua vontade nas nossas vidas. Vai nos dando a conhecer qual é o nosso propósito. Número 9. Como é que nos dias de hoje devemos responder ao tentador? Tentador é o quê? É sedutor. Então, o que ele faz? Ele até sabe operar milagres. Vocês forem ver no livro de Atos, no capítulo 16, se não me engano, vê lá que quando o apóstolo Paulo vai e converte a Lídia, ali existia uma mulher que era usada com um espírito de adivinho e ela até fazia milagres, pois ela, através desses milagres, ela conseguia gerar lucro para os seus senhores. Então o tentador, ele é um sedutor. Ele seduz a quê? Ele nos seduz ao pecado. Então, a forma pela qual nós podemos responder ao pecado é através do arrependimento. Quando nós nos arrependemos genuinamente, de coração, quando nós olhamos para a nossa falha e nós nos sentimos tristes com aquilo que nós fizemos, então nós verdadeiramente nós vamos demonstrando
vontade, interesse, desejo de abandonar o pecado. A partir daí, o Espírito Santo é quem nos convence gradualmente de abandonarmos aquela vida. E o Espírito Santo, ele vai então nos convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E gradualmente, então, nós podemos responder à sedução do pecado dizendo que eu sou de Cristo. E se isto é pecado, se isto aborrece a Deus e se eu amo a Deus, então eu obedeço a sua vontade. Se eu obedeço a sua vontade, então eu não vou fazer o pecado, porque aquele que ama obedece, aquele que obedece serve a Deus. E através do nosso ato contínuo de rejeitar o pecado, nós aí já estamos a servir a Deus. Número 10. Como é que no dia a dia podemos nos tornar presentes que agradam a Deus? Buscarmos ser imitadores de Cristo. Como? Oferecendo a Cristo os nossos holocaustos e oferecendo a Cristo os nossos dons. Quando nós fizermos isso, então nós estamos a dispor a nossa vida para o serviço ao Evangelho. E, através desta forma, nós não vamos dar presentes no sentido de impressionar a Deus, porque Deus quer ver o que? A nossa verdade. E o que é a nossa verdade é a nossa vida. Ele não quer ver somente a nossa sinceridade ou gestos, no sentido de presente, não quer ser impressionado, mas Ele quer ver a nossa verdade. E a nossa verdade é a nossa vida, porque a nossa vida pertence a Deus. Quando nós devolvemos a nossa vida a Deus, use-a conforme lhe aprouver. Então aí Ele já coloca a verdade diante de nós e nós não temos medo de viver essa mesma verdade, porque não temos vergonha de confessar a Cristo diante dos homens. Quando nós não tivermos vergonha de confessar a Cristo diante dos homens, é porque nós já não vivemos mais no pecado, não temos nada a temer e estamos justificados diante de Cristo. Por quê? Porque buscamos antes a aprovação diante de Deus como obreiros que sabem manejar a sua palavra e não homens que buscam agradar aos homens antes de primeiro buscarem agradar a Deus. 11 e último, como obter hoje a ajuda de Deus na doença, no desemprego, nos títulos e outras prisões que afligem a alma. Então, a ajuda de Deus hoje é através da conversão. O profeta Samuel, ele disse, se vocês hoje converterem o vosso coração, por quê? Porque o coração deles estava nos ídolos, estava em Baal, estava em asteroides, estava em terafins, estava em deuses domésticos, estava em coisas, estava em estátuas, estava em ídolos. Então ele disse, se vocês hoje converterem o vosso coração, como? Arrependimento, confessar os pecados, retirar os deuses, aí sim Deus é que vai voltar a se colocar na frente de cada um de nós. Então é desta forma que nós podemos ter a ajuda de Deus para lidar com todos os problemas e até aqueles problemas que são sistemáticos ou aqueles problemas que não mudam. Por quê? Porque nós também não mudamos. Como é que nós vamos querer ver resultados diferentes se nós não mudarmos? E que tal se nós mudarmos? Será que não veremos resultados diferentes? Então vamos mudar. Para quê? Para ver também resultados diferentes. E a mudança que hoje convocamos é converter o nosso coração. Desta forma, podemos sim viver um despertamento espiritual, um avivamento espiritual, uma renovação da nossa fé, e isso é para todos, desde o sacerdote até ao simples cristão. Todos nós devemos sempre não nos acomodar para não resfriarmos na fé, para não nos queremos autoglorificar a nós próprios como se fôssemos superior aos outros.
Desta forma, nós podemos continuamente ser agradáveis ou agradar a Deus e continuarmos a crescer tanto na graça, bem como no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para podermos desta forma produzir frutos dignos de verdadeira conversão. Tendo chegado a este momento, queremos agradecer a vossa presença, interesse, pontualidade. Deixem ficar os vossos comentários, façam like a este conteúdo, subscrevam as nossas páginas para que possam sempre ser notificados sobre novos conteúdos. Partilhem esses conteúdos com a vossa vasta rede de contatos para que a nossa comunidade continue a crescer. Encontre estes conteúdos nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.